A educação, na nossa avaliação, é o principal alvo do governo Bolsonaro, a educação pública. Porque também na nossa avaliação, 3 são as estruturas principais que sustentam o governo Bolsonaro. A primeira agenda da aplicação do ultraliberalismo, o desmonte do Estado nas garantias sociais, a ampliação do setor privado na definição das políticas, com 2 objetivos prioritários, né? Desmontar o que é público para evitar qualquer tipo de controle e regulamentação sobre o privado e para fazer negócio privado com o que deveria ser interesse público. A segunda estrutura, a ampliação do Estado penal, policial, punitivo, e a terceira, os fundamentalismos diversos. Por que a educação é o principal alvo? Porque ela está na mira das 3 estruturas. Eu fiz uma pergunta para o Paulo Guedes num dia que ele foi numa audiência pública na Câmara, no microfone. Perguntei se era verdade que ele tinha ganhado uma fortuna antes de ser ministro da Economia, manejando fundos para o setor privado de educação. E a resposta dele foi: eu não estou aqui para conversar sobre minhas finanças pessoais. Desculpe, eu estou aqui para conversar sobre orçamentos públicos. Que evidentemente isso aconteceu. Então, toda vez que eles destroem a educação pública, eles estão ganhando a possibilidade de fazer negócio com ampliação do setor privado. No Estado policial, a mesma coisa, porque se você tem um campo que se levanta contra o governo de Bolsonaro, é a educação, estudantes, professores, professoras. As maiores mobilizações durante o governo de Bolsonaro foi em 2019, os tsunamis da educação contra os cortes anunciados naquela época. Então, o Estado policial dentro da educação é uma tentativa de manter aqueles que são contra a implementação dessa agenda de destruição sob controle. E o fundamentalismo diverso, os fundamentalismos, é a mesma coisa, porque eles querem calar o pensamento crítico. Escola sem partido é uma delas, vamos começando pelos fundamentalismos. Educação domiciliar, homeschooling, é uma outra, né? E que aí, inclusive, casa com o interesse do setor privado também, que não é muito evidenciado, que é o seguinte: eles demonizam a escola pública como um espaço que viria a subverter, né, a vida familiar, né, e moral das crianças, e aí eles vendem a ilusão que o mais adequado seria essa criança ser educada em casa. Só que isso gera um nicho para o setor privado também de confecção de material didático específico para a educação em casa, como acontece em outros países. Inclusive essa vertente da educação domiciliar, ela vem de fora. O Ministério da Educação acabou de anunciar um corte, inicialmente de 3 bilhões de reais, de 14%, que na ponta chegava a 20%, para que as instituições públicas pudessem enxugar as suas iniciativas. Agora isso foi para 7%. Eu cheguei no Instituto Federal, na região noroeste do Rio, que é uma região com muita dificuldade, muito pobre, e perguntei para o diretor do instituto de uma cidade chamada Cambuci. Falei: diretor, com esse corte anunciado, vai ter que cortar de onde? Ele falou: a pergunta é outra e a resposta é outra. Eu não tenho de onde cortar. Eu só consigo manter as minhas atividades com o anunciado até setembro e outubro. O Cefet do Rio de Janeiro, no anúncio inicial que foi feito, lançou uma nota dizendo que só mantinha suas atividades até agosto. Quando eles fazem isso com a educação pública num ano eleitoral, evidentemente, primeiro, eles estão vendo a educação como inimiga, e segundo, eles estão vendo possibilidade de ampliação, de lucratividade com o avanço do setor privado. Eles estão dando um indicativo. E se a gente for pensar que do inicialmente anunciado de 3 bilhões de reais de congelamento ou de corte, no orçamento secreto você tem 16 bilhões de reais, onde Bolsonaro não congelou, não contingenciou e não cortou nada, cortou zero, esse escândalo é ainda maior. E o segundo elemento é essa própria tentativa de militarização, né? Tentam vender como um projeto piloto, mas que tem como objetivo, de fato, ampliar um processo de substituição dos professores e professoras por militares com uma linha ideológica afinada com o governo de Jair Bolsonaro dentro das escolas brasileiras. E o governo vai monitorando cada uma dessas iniciativas e ações que são tocadas por estudantes, porque a verdade é que os generais que compõem o primeiro escalão do governo Bolsonaro, eles morrem de medo de uma mobilização que saia do controle deles, como aconteceu em vários países da América Latina. E a gente bota fé exatamente nessa mobilização. Se o corte na educação está acontecendo agora e as instituições não vão conseguir chegar até o final do ano,
pagando o básico, conta de água, conta de luz, se a tentativa de privatização da Petrobras está acontecendo agora, se a privatização da Eletrobras está acontecendo agora, não dá para a gente colocar as nossas energias só no calendário eleitoral e na reversão disso a partir do primeiro ano de 2023. A mobilização forte que os estudantes estão procurando tocar, com todas as dificuldades e o enquadramento que eles venham a sofrer por parte do próprio governo, mas essa mobilização é o que há de fundamental para a reversão desse cenário para já.